com o Sebrae, que não é trabalho, é uma missão. Trabalhei com mais de quase 500 empresas nesses anos de Sebrae, visitando empresas de pequeno e médio porte. E descobri isso aqui, que é qual é o problema dessas empresas. São vários, claro, né? A gente está sempre vendo problemas de gestão financeira, de gestão de pessoas e principalmente a gente está vendo problemas de marketing e vendas. O que eu descobri nesses anos trabalhando com essas quase 500 empresas? Os empreendedores, o Brasil é o país do empreendimento, vocês leem isso todo dia, sabem disso. E como é que as pessoas começam como empreendedor? Elas começam por oportunidade ou por necessidade. Ninguém resolve assim, vou virar empreendedor porque nasci assim. Tá certo? Eu aprendi alguma coisa que eu sei que as pessoas podem querer, ou eu, de repente, preciso de uma nova fonte de renda. É assim que eu começo. Então, geralmente, eu sei fazer um determinado produto, um determinado serviço. E eu vou fazer a minha empresa. E eu começo pensando no produto. Isso é um grande erro. Porque a gente tem que começar pensando no cliente. A gente tem que começar pensando nas pessoas. Então, quase 50% das pequenas empresas e das startups quebram nos primeiros 5 anos. Por quê? Porque pensando muito no produto e pouco no cliente, elas simplesmente não vendem o suficiente para pagar suas contas. E é uma tristeza tremenda ver boas ideias morrerem por falta de cliente, por falta de pensar em cliente. Então, esse artigo no Empreendei é exatamente para trazer essa ideia de que a gente precisa pensar no processo de vendas. E pensar em algumas coisas básicas que as pessoas não sabem. Infelizmente, a gente não aprende no Brasil. Por exemplo, vender tem 7 passos. Se você vai vender um chicletes, ou se você vai vender um avião, você tem que seguir os 7 passos. E não dá para pular, não dá para cortar caminho. Tem que seguir os 7 passos. Então, a primeira coisa que você deve pensar na sua empresa, na sua nova empresa ou startup é como é que eu vou atender os 7 passos da venda para chegar no meu cliente. Se eu não fizer isso, eu com muita dificuldade não vou conseguir levar a minha empresa à frente. Eu vou conseguir, levar com muita dificuldade. Porque eu preciso da venda. É a venda que traz esse resultado. Tá certo? Eu não vou entrar aqui em detalhe dos 7 passos, porque o nosso objetivo aqui nesse momento é apresentar o artigo de uma maneira geral. Não é? Então, gente, a gente tem que pensar no caminho das pedras para começar uma pequena empresa. O primeiro deles é, eu preciso ter um processo comercial. E processo comercial para chegar aonde? Nos clientes. Todo marketing começa e termina com as pessoas. Então a gente tem que começar e terminar pensando nas pessoas, pensando nos clientes. Aliás, a gente tem que pensar em pessoas o tempo todo. Tá certo? Tem que pensar nas pessoas que vão nos comprar, tem que pensar nas pessoas que vão nos ajudar a vender, tá certo? E eu tenho que pensar nos resultados. Eu tenho que ter uma ideia de onde vou chegar. Né? Porque se eu não tenho para onde ir, qualquer caminho é válido. E não é isso que a gente quer. Quem tem boca vai a Roma. Quem não tem boca vai a algum lugar. E não é esse o objetivo do nosso trabalho. É chegar a um determinado resultado. Só que outra coisa que eu descobri nessas 500 empresas é que dificilmente o pequeno empresário, o novo empresário, sabe onde quer chegar. Ele não tem noção do que é que ele vai ganhar com aquilo. Ele fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Mas quanto de dinheiro? Quanto você precisa? O que é suficiente? Quais são os passos? Né? Então, esses são os processos, são os caminhos das pedras que a gente precisa pensar. E aí a gente precisa ter o nosso mapa do tesouro. E o mapa do tesouro é muito simples. Primeiro, informação do cliente. Para quem eu vou vender? Quem é essa pessoa? Essa pessoa compra o quê? Como é que ela compra? Quanto que ela compra? O que ela quer comprar? Como é que ela quer pagar? Como é que ela quer receber? Como é que ela quer me encontrar? Tá certo? Qual é a minha proposta de valor para esse cliente? Cada tipo de pessoa quer comprar um tipo de coisa, às vezes o mesmo produto, tem funções diferentes, valor diferente. Né? Todo qualquer livro de marketing a gente vê, tem o exemplo do café. Você compra um cafezinho por R$2,
Ou você compra um cafezinho por R$10, ou você chega na Starbucks, né, e paga R$17,80 pelo mesmo cafezinho de R$2. E por que as pessoas pagam? Porque os valores são diferentes para cada pessoa em cada momento. A gente precisa conhecer isso. A gente precisa ter preço competitivo. Todo mundo acha que precisa ter preço baixo. Não é baixo, é competitivo. Dentro do mercado, para o cliente que eu vou atender, qual é a média que eu posso vender? Qual é a média que o cliente quer pagar? Porque preço é um composto de duas bases. Você sabe a base de quanto te custa e a base de quanto o cliente quer pagar. Se você vender por menos que te custa, vai dar problema. Se você quiser vender por mais que o cliente quer pagar, vai dar problema. E, finalmente, canais de distribuição eficientes. O cliente quer me achar onde? Ele quer me achar na internet, ele quer me achar na loja, ele quer me achar em casa, ele quer me achar no delivery. Onde que ele quer chegar? Onde que ele quer me achar? Né? Então, com tudo isso, e principalmente, finalmente, vai vender, vai empreender, fala. Um outro erro que eu estou cansado de ver as pequenas empresas cometerem. Não fala. Não fala com o possível cliente, não fala com o cliente atual, não fala com o cliente passado, não fala com o cliente de novo, não fala. Parece que ele tem medo, ele se esconde atrás do produto e acha que vai cair do céu. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos que quando eu comecei nas vendas, eu pedi a Deus que me desse o 11º mandamento. Vocês sabem qual é o 11º mandamento? Diz que Moisés ia descer lá do céu com a tábua debaixo do braço, com só assim, 11º, só comprarás do Mateus. Ia funcionar legal, não ia? Só que Deus é mais justo, né? Então ele não me deu o 11º mandamento, ele deu para todo mundo. Então a gente precisa falar com as pessoas, tá certo? A gente hoje precisa fundamentalmente de prova social. As pessoas têm que falar da gente. A melhor propaganda é a boca a boca, não é? Mas se isso cai do céu também, isso é de graça? Não, você tem que falar com a pessoa. Você tem que pedir à pessoa que faça o seu trabalho de desenvolver esse boca a boca para as outras pessoas. Você tem que dizer a ela por que ela faria isso por você. E como é que isso vai funcionar? E como é que isso vai dar certo? E tem os 3 que eu chamo de 3 Cs da comunicação. Comunicação constante, coerente e consistente. Constante, não dá para parar de fazer. Quem para de fazer comunicação é esquecido. Não dá para ser incoerente com o cliente. Você tem que pensar no que ele fala. Como é a fala dele para falar com ele? Tem que ser coerente. E tem que ser consistente com o que você entrega. Falar aquilo que você não vai entregar é propaganda enganosa. Então não funciona. Tá certo? Comunicação constante, consistente e coerente. E, finalmente, pessoas de novo. A gente está falando das pessoas que vão comprar. E a gente tem que falar das pessoas que vão vender. Quem vai fazer a empresa com a gente? Ou a gente vai fazer a empresa sozinho? Equipes funcionam? Às vezes até que sim. Mas é uma trabalheira danada. Então a gente precisa de gente com a gente. Como é que a gente vai selecionar, contratar, treinar? Isso tudo tem que ser pensado. Tem que ter uma equipe treinada, tem que ter metas claras, tem que ter programa de incentivo, tem que ter participação, tem que ter planejamento financeiro que inclua marketing e venda para essas pessoas. Você vai pagar a pessoa? Isso tem que estar no seu preço. Está no seu preço? A maioria das vezes a gente não encontra isso no preço. Então você paga a pessoa e não tem lucro. Tá certo? Ou você não paga a pessoa e aí não tem apoio. E aí não tem venda. Então é pensar num processo como um todo. Então olhe sempre para quem está te comprando e olhe sempre para quem está te ajudando a vender. Basicamente esse é o processo. E lembra de uma coisa muito importante. Momento da verdade. Empresas, você sabe, não existem. Existem pessoas que fazem as empresas acontecerem. E clientes também são pessoas. No momento em que a pessoa do cliente encontra com a pessoa da empresa pela primeira vez, é o que a gente chama de momento da verdade. E lembra que se a avó dizia, minha avó me ensinou, você jamais terá uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, na hora que a primeira vez que o seu cliente encontra com alguém da sua empresa, tudo tem que acontecer. Tudo tem que funcionar. A pessoa tem que estar treinada, motivada, o ambiente tem que estar funcionando. Tudo tem que dar certo.
Esse é o tal do momento da verdade. Se der certo naquele primeiro momento, dará certo daí para frente. Tá certo? Então nós precisamos trabalhar e lembrar sempre que satisfação é a grande palavra. Seu cliente não tem que estar feliz. Ele pode estar feliz por outras coisas. Seu cliente não tem que estar com dinheiro ou sem dinheiro. Seu cliente tem que estar satisfeito. Lembrando daquela velha equação. Se a gente está insatisfeito, é muito difícil a gente mudar para satisfeito. Se a gente fez o nosso trabalho, a gente consegue uma atitude neutra, uma atitude indiferente. Também não é o que a gente quer. A gente quer que a pessoa saia satisfeita. E satisfação é função de tudo isso que eu estou falando. Pensar nas pessoas que estão fazendo, pensar nas pessoas que estão vendendo, pensar nas pessoas que estão comprando e criar um primeiro momento muito importante. O marketing e a economia criaram alguns indicadores que nos ajudam a ver o que está acontecendo, o que não está. Tá certo? E são coisas que vão nos ajudar, mas o ponto central é: faça o seu cliente sair satisfeito do seu primeiro encontro. Ok? E só para lembrar, gente, planejamento é um negócio super legal, mas o mundo muda a cada passo. Já ouviram falar do mundo bunny? O mundo frágil, o mundo inseguro, o mundo que muda toda hora? O nosso mundo muda toda hora. O que acontece com o nosso planejamento no mundo que toda hora? O prazo dele é curto. A gente tem que pensar e repensar esse processo o tempo todo. Tem que se adaptar. Adaptar-se o tempo todo é vital. E tem que lembrar que clientes não compram produtos nem serviços. Clientes compram valor, compram benefícios. O benefício que você está oferecendo, o valor que você está oferecendo, ele está de acordo com a situação atual do seu cliente? Então a gente tem que pensar nisso o tempo todo. Mais um. Então, gente, o objetivo do meu artigo neste livro de empreendimento é lembrar que o sucesso dos nossos negócios, dos novos negócios, das startups, depende diretamente da estruturação do processo comercial. Se eu conseguir fazer com que os novos negócios, as startups, entendam isso e passem a trabalhar nesses pontos todos, eu estou garantindo mais um passo na direção do sucesso dela. E como disse a Poliana, o que nós queremos é o sucesso das empresas que trabalham conosco. Ok? Obrigado, gente. Era só isso.